Olá pessoal, tudo bom? Então, segunda-feira, 3 de outubro de 2022, vamos então comentar como é que foi a última semana no Tesouro Direto, mostrar as nossas estatísticas e tentar responder assim algumas perguntas, mais algumas constatações, explicar alguma coisa que aconteceu. Sejam muito bem-vindos ao canal Finanças para Ti, aqui na Belmonte, diretamente de Porto Alegre, trazendo aí a cobertura do Tesouro Direto. É um canal de investidor para investidor, certo? Muito bem. Então, o que nós tivemos aqui de estranho já, segundo dia que isso aconteceu, foi a inversão da curva de juros. Mas nós estamos convivendo com a curva de juros invertida já há alguns meses, mas não em prazos tão longos quanto dos tesouros IPCAs. Nós temos isso nos IPCAs principais. Então, o IPCA 26 pagando mais taxa que o 35 e 45, então é uma bela oportunidade nesse prazo, sem sombra de dúvidas. E uma coisa que, olha, desde que eu estou acompanhando, eu não vi isso acontecer. Um IPCA longo de 10 anos com mais taxa que um IPCA de 30 anos. De 30 não, de 20 anos, que é o 40, tá? 18, para ser bem exato. Então, curva invertida. E aí teve até uns comentários de vocês, teve até um que eu gostei aí, que eu deixei destacado, que isso aí deixaram na mão do estagiário, o estagiário errou. Olha, pessoal, não foi bem assim, não, porque isso está acontecendo no mercado. Olha que loucura. Onde que a gente responde isso? Na site da Ambima. A gente vai Ambima, IMAB, resultados diários, a gente chega nessa tabela aqui, peço para mostrar como é que estava no dia 30 de setembro, e vou lá, tá aqui o resultado. Vamos conferir isso aí. Aqui, pessoal, são todos tesouros IPCAs com juros, tá? Por quê? Porque na Ambima ela usa os títulos públicos institucionais dos leilões, então não tem tesouro IPCA principal aqui, o que prejudica bastante a nossa análise. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada. Como é que está a taxa do 26? Aqui é o 26 com juros 5,79 e do, por exemplo, do 28, 5,72, do 30, 5,67, 5,72 do 32, 5,72 do 35 e do 45, 5,76, 5,79 do 26. Aqui, ó. Então, pessoal, isso acontece na curva dos IPCAs com juros do mercado institucional. Então, o que está no Tesouro Direto está correto, tá? E o 32, com mais taxa que o 40. Vamos conferir aqui, ó. 5,72 e a taxa do 40, 5,69 e 5,75 entre 2050 e 60 não tem diferença de taxa, olha que loucura. 5,72 mais taxa do que o 40 no mercado institucional. Então o Tesouro Direto está refletindo uma coisa que está acontecendo no mercado institucional, porque está aqui nos índices, nos títulos que compõem a carteira, compõem o índice do IMAB, o índice que é formado pela carteira com esses títulos aqui, IPCA com juros 23, 24, 25 e assim por diante, tá? Então, pessoal, é realidade. É realidade e o Tesouro Direto está sendo fiel à realidade. Então, realmente uma realidade bastante incomum, tá? Bastante rara. E aí, qual é a tradução disso? A tradução disso, olha, se está dando mais taxa no curto prazo e a taxa de longo prazo, assim, o que é uma taxa de longo prazo excepcional, ótima, que a gente compraria de olhos vendados em qualquer condição? Claro que eu estou exagerando, né? Mas seria assim, acima de 6%. Por quê? Porque aí o título fica com deságio. Abaixo de 6%, isso pode ser relativizado. Então, realmente, parece que o 26 e o 32 são as barganhas do momento no Tesouro Direto. Agora nós vamos conferir, pessoal, e detalhe, desculpa antes da antecipação, às vezes o meu pensamento vem muito rápido. Todos eles, né, parece que estão valendo mais a pena que os prefixados, porque aqui não tem mais 1% ao mês, né? Perceberam aqui abaixo de 12? Muito bem, agora sim, vamos para as estatísticas da semana. Muito bem, então, Tesouro Direto com as atualizações normalizadas, tá? Então tá tudo ali, sem maiores preocupações. Desculpe, Tesouro IPCA 26. Taxa média
se mantendo nos 5,52 agora. O quartil ainda aumentou um pontinho, 5,67. E preço médio 3.118 no ano, melhor quartil 3.138. Esse preço aqui não dá para olhar muito no caso do IPCA 26, porque essa média está sempre subindo e muito. E o preço está sempre próximo do que está sempre no Q3 ou próximo ao Q4, que é o preço máximo, né? Então, 3.182 você vai estar comprando no pior quartil, mas não quer dizer nada aqui. Por quê? Porque esse título está correndo mais como um reloginho do que os outros. Ele está com uma rentabilidade muito linearizada pela sua curta duration. E agora com essa taxa plus aí, olha aqui, ó, a gente já tinha mostrado semana passada que ele era o único título que tinha se mantido acima das médias. Olha como ele voltou a ficar não só acima, mas bem acima. Ele voltou a superar o quartil 3 e está bem acima da média. Então, realmente, eu acho que é a barganha do momento. Mas não é recomendação, tá, pessoal? É só uma constatação minha, pessoal. Aqui, então, o Tesouro IPCA 35. Pessoal, nesses títulos aqui, eu vou ir mais rápido um pouquinho. A taxa média se manteve, o melhor quartil caiu um pontinho e os preços médios aumentaram da última semana. No 45 é a mesma coisa, porque as taxas são iguais e os preços médios também aumentaram. No 32, que seria o título, a melhor oportunidade em termos de taxa versus prazo, né, pagando maior taxa no menor prazo, conforme o último fechamento, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que o melhor quartil de preço caiu R$ 2,20. Por quê, pessoal? Porque é o quartil do ano, né? Então nós temos que o ano inteiro ele teve com um cupom mais gordo, porque ele pagou em fevereiro e agosto. Então em fevereiro ele estava com o preço com aquele cupom mais alto. E em julho e agosto também. E agora o preço está mais baixo, e aí isso está reduzindo um pouco o preço médio do ano. É só por isso, tá? Porque ele ainda está descontado em função do cupom não tá tão forte assim dentro do preço. O 40 já não é a mesma coisa, porque o prazo faz com que ele fique bem mais caro, porque ele tem mais 10 anos de cupom e todos esses cupons estão dentro do preço, trazidos a valor presente. O 55 é a mesma coisa e as taxas aí empatadas, tanto na média quanto do melhor quartil. O pré-25, apesar de ser prefixado, continua aumentando o preço médio, tanto na média do ano quanto na média do melhor quartil de preço. E as taxas praticamente se mantendo com pouca diferença, a taxa média caiu só 1 base point. O pré-29, apesar de ter fechado aí, ter tido alguns dias abaixo de R$500, ele está aumentando, o preço médio está aumentando, pessoal, está aumentando, que ainda está muito abaixo dos preços praticados agora. Então, quer dizer, o que é isso? É o ganho de marcação a mercado, porque no começo do ano as taxas eram bem mais altas nesse título. A média e o quartil 3 caíram 1 base point e caiu 3 base points aqui. Prefixado costuma antecipar o que acontece. E a gente está percebendo aí uma ligeira redução nas taxas dos títulos. Pré-33 com juros, pessoal. Também caiu a taxa média em 1 base point, mas o melhor quartil se manteve. Tá? E o preço aí oscilando, esteve mais caro aí na metade da semana, na semana passada, finalzinho da semana passada, agora ele até namorou ali abaixo dos 900, mas voltou a ficar acima. O que importa aqui, pessoal, é essa tabela. Essa tabela onde eu concentrei os comentários no vídeo passado, eu vou acho que passar a concentrar os comentários a partir de agora, desses vídeos da parte estatística, nisso aqui, porque isso aqui eu acho que é o dado mais interessante. Então, o que nós temos? Olha aí, pessoal. Nos prefixados, tá? Isso aqui é o fechamento do dia 30 de setembro. Olha só, nós temos um fechamento, isso aqui é a variação com relação à taxa média, não é com relação ao quartil, tá, gente? Então, olha só, praticamente todos os prefixados
com taxa 0,40% menor ou mais do que a média do ano. Então, comparativamente ao ano de 22, agora é um dos momentos com pior taxa, com taxa mais baixa do ano, se a gente comparar pela média. Pelo quartil, a diferença é maior ainda. Isso quer dizer que no longo prazo o investimento ainda é bom? Talvez sim. Mas no curto prazo ele já não está mais tão interessante, porque essa taxa está caindo. Tá bom para quem tem uma média aí acima de 12% e está conseguindo manter. Aí está interessante, porque está até dando alguma marcação ao mercado. Muito bem. Olha só a bizarrice do IPCA 26. Ele consegue estar 0,17% acima da sua taxa média, enquanto que o IPCA 35 e 45 estão abaixo. Muito estressado. Muito estressado. Estresse de curto prazo, curtíssimo prazo. Mesma coisa no IPCA com juros 32, que aí ele tem uma redução com relação à sua média do ano em 0,03, 3 base points, mas os outros têm uma queda de 8. Então ele caiu menos. Por quê? Porque a parte mais curta da curva respectiva em cada tipo de título aumentou. E a gente viu que isso aconteceu no mercado mesmo, porque a tabela da Ambima comprovou isso, que é o que eu mostrei no começo do vídeo. Bom, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, dia 1º de outubro, então eu tô assim um pouquinho distante do resultado aí, né, do que aconteceu no domingo, eu não tenho a menor ideia, e você está vendo o vídeo e já sabe o resultado, então vai ter uma impressão mais correta aí de como é que o mercado pode andar. Mas assim, independentemente desse resultado, até porque eu estou antes no tempo, né? Eu estou no dia 1º, o que que. Qual é a minha impressão? A minha impressão é a seguinte: é que o mercado vai dar uma relaxadinha nessas taxas ao longo dessa semana, porque o resultado do primeiro turno já vai ser conhecido e é uma variável a menos, tá? E eu tenho a impressão que o mercado não vai mudar muita coisa na sua avaliação. Porque provavelmente em muitos estados nós teremos segundo turno, nós provavelmente teremos segundo turno na eleição majoritária. Para o Senado, não. Né? O resultado já está dado. Vamos ver o que o mercado vai achar disso tudo. Mas eu acredito que não vai haver muito sobressalto. Então eu acredito aí que a maior probabilidade para essa semana é, de repente, dessa quedinha continuar. Claro, com alguns períodos de alta, um dia a taxa vai subir, vai disparar, depois vai baixar, e assim vai, mas eu acho que ainda cai subindo, tá? Cai subindo, essa seria a minha impressão maior nesse momento. Claro que isso pode mudar vindo qualquer fato novo, ou de repente o mercado pode ter uma reação completamente inesperada. Mas do jeito que o mercado vem se comportando aí principalmente nas vésperas, né, de tudo que está acontecendo, o mercado vem se comportando de maneira até calma, até calma. Então eu acho que não teria por que sair da calma, pelo contrário, eu acho que ele deve ficar mais calmo porque as variáveis aos poucos vão deixando de ser variáveis e vão se tornando mais certas, né? A variável fica menos variável, digamos assim. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.